A paz do Senhor a todos quantos estão participando deste culto, você que está aí no seu lar neste momento em que, infelizmente, não estamos podendo nos reunir, nos abraçar, mas ainda podemos virtualmente participar dos cultos, estarmos recebendo algo da parte do Senhor. A mensagem que você vai ouvir hoje, ela foi gravada em março. E, por alguma razão, não lembro o motivo, ela ficou no arquivo, mas eu creio que, para o momento que nós estamos vivendo, essa mensagem vem bem de encontro, porque é um momento de tanta dificuldade, tem sido, mas quanto mais você perpetua uma dificuldade, mais ela se avoluma, pessoas começam, que estavam firmes, já começam a baquear um pouco. Então eu creio que esta palavra que você vai receber hoje vai ser de grande ajuda, de grande auxílio na tua vida. Eu só queria ler alguns versículos, lá do Salmo 106, versículos de 1 a 5. O Salmo 106, versículos de 1 a 5, que diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Talvez alguns possam dizer, mas a situação está difícil, nós vemos aí que as perspectivas, segundo o que eu estou ouvindo, não são boas, mas nós não rendemos graças ao Senhor porque tudo está indo bem. Nós rendemos graças ao Senhor porque nós cremos que ainda que algo não esteja indo bem, o Senhor vai nos dar a vitória naquela situação. O Senhor vai mudar aquela circunstância. Ele vai reverter aquilo que é mal em bem, porque esse é o nosso Deus. É o Deus que transforma a maldição em bênção. Aquilo que para o mundo é uma maldição, para nós vai ser revertido em bênção nas nossas vidas. Nós vamos agora orar e em seguida passar ao louvor para que possamos ter um tempo de adoração e render graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque temos esse meio para nos comunicarmos, nos expressarmos. E o Senhor não fala só presencialmente, o Senhor também fala através do vídeo, através desta mensagem, onde nós nos encontramos, nos nossos lares,
ou outro lugar que possamos estar recebendo essa mensagem, que o Teu Espírito esteja ministrando, falando com cada vida, e que seja um dia de edificação, de fortalecimento. Eu oro por este culto em nome de Jesus. Amém. Vamos então passar aos louvores. A paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar ao Senhor, aquele que era, que é, aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. eu te quero mais. Te queremos mais e mais, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Sobre mim, tu tens sido bom, tão bom pra mim. antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito,
tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as montanhas enormes só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa a tormenta enorme só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória, amor de Deus. Ousado amor de Deus. Aleluia. Tem um versículo que ele é mal interpretado, quando diz assim: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E tem pessoas que elas interpretam assim: olha, mesmo que eu for infiel, Deus vai continuar sendo fiel a mim. O versículo não está dizendo que se eu for infiel, ele vai ser fiel a mim. Ele é fiel a ele e à palavra dele. Ele não pode desdizer o que ele disse. Essa é a minha garantia, a sua garantia, que aquilo que Deus promete, ele cumpre. Que tudo que está na palavra dele a nosso respeito, ele é fiel para cumprir com a sua palavra nas nossas vidas. E isso é válido para dízimos e ofertas. Se nós formos fiéis na entrega dos nossos dízimos e nossas ofertas de amor, de fé, ele vai cumprir, por causa da sua fidelidade, com as suas promessas de nos abençoar. Ele não pode fazer diferente, porque ele se comprometeu a nos abençoar. Agora, eu achar que posso ser infiel nos dízimos, não ser ofertante, e que ainda assim Deus vai me abençoar,
é um engano. É aí que está o erro. E quem está interessado em que você não cumpra a palavra é o diabo. Porque o diabo sabe que quando você crê e pratica a palavra, ele não tem como impedir as bênçãos na tua vida. E Deus, por causa da tua fé e da tua obediência à palavra, Ele vai cumprir com a parte dele, que é suprir as nossas necessidades, satisfazer os nossos desejos, impedir a ação do devorador que vem para destruir as nossas finanças e multiplicar a nossa sementeira. Então, Deus quer que eu e você sejamos praticantes da palavra, e só pratica quem crê, quem tem fé, para que Ele possa nos abençoar. Então, você tem aí, no seu vídeo, os bancos em que a nossa igreja tem conta, para que você, mesmo não estando vindo ao templo, neste momento que estamos atravessando, mas possa continuar praticando os dízimos e as ofertas. Como você sabe, a nossa igreja, nós não pressionamos ninguém a dar dízimos e ofertas, também não manipulamos as emoções das pessoas para forçá-las a fazer aquilo que elas normalmente não fariam. Você nos conhece, você sabe disso. Então, quando nós estamos apresentando as contas onde você fará os seus depósitos, não tem outro objetivo que não facilitar a sua vida para que você continue exercendo o que você já fazia antes. É apenas um facilitador para você, porque não pode estar vindo ao templo. Então, nós temos conta aí, olha, no Banco Bradesco, na Caixa Econômica Federal e no Banco Itaú, e os números das contas estão aí na tela. Vai ficar por algum tempo. Você pega uma caneta, anote, então, qual é a agência, qual é o banco de sua preferência, ou aquele que é mais fácil para você efetuar o seu depósito, e aí você pode estar indo, né, ao banco, ou até usando os meios eletrônicos de transferência, para enviar o seu dízimo e a sua oferta. Você sabe que a nossa igreja não tem o costume de controlar o que as pessoas dão. Mas, se você quiser depois enviar o comprovante apenas para saber de quem foi o depósito, você fique à vontade. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade, visto que nós não fazemos nenhum registro, tá bem? Eu quero orar para que o Senhor esteja abençoando a sua área financeira. Eu sei que podemos atravessar um momento muito crítico de finanças no nosso país. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não depende da economia para me abençoar, para te abençoar. Para que Ele possa nos abençoar, independente da situação econômica, Ele só precisa que nós tenhamos fé nele e pratiquemos a palavra. O resto Ele faz. Senhor, neste momento eu quero orar por este irmão, por esta irmã, que tem sido fiel a Ti, Senhor, e que vai continuar praticando a fidelidade, não trazendo fisicamente pela impossibilidade, mas transferindo eletronicamente o seu dízimo, as suas ofertas para a conta da igreja. Desde já eu abençoo e libero uma palavra de multiplicação, de milagres financeiros, que aquele que estiver desempregado, o Senhor vai abrir uma porta de emprego. Aquele que estiver atravessando uma dificuldade financeira neste momento, o Senhor vai suprir. Aquele que estiver precisando, o Senhor vai multiplicar. E aquele que está tendo o desejo de fazer algo e não pode, o Senhor é poderoso para realizar desejos. Em nome de Jesus, eu abençoo este irmão, esta irmã, que estará fazendo isto eletronicamente. Em nome de Jesus. Amém.
Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará injustamente do que? A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e trigo. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Eu sei que estamos atravessando um momento delicado no Brasil e no mundo, com essa pandemia que está atacando todos os lugares, mas este é um tempo de nós buscarmos o Senhor. E a igreja vai estar com os cultos encerrados até que a gente tenha tranquilidade para retornar ao culto público. E, enquanto isso, você vai poder ser beneficiado com as mensagens, se alimentar da palavra de Deus de uma forma virtual. Agora, a internet não substitui o culto público. Por quê? Porque é nesta comunhão, quando nós nos reunimos, é que nós temos a oportunidade de exercitar os nossos dons, os nossos talentos. Eu sei que estamos vivendo um tempo que muitos estão deixando as suas igrejas para seguir cultos pela internet, achando que isso é suficiente. É muito bom vermos cultos na internet, mas não substitui a presença física. E uma das estratégias do inimigo é justamente destruir a comunhão, o relacionamento, esta vida de igreja.
Então, por algum tempo, nós vamos estar pela internet, passando os cultos, e depois retornaremos à nossa vida normal. A palavra para hoje, o tema é o descanso para o povo de Deus. Num momento tão delicado, que as pessoas estão tão conturbadas e perturbadas, em que o medo tem tomado conta de tantas vidas, é importante que nós, como povo de Deus, possamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Então, pegue a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, aí no livro de Hebreus, no capítulo 3. Livro de Hebreus, capítulo 3. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos iniciais e depois vamos passar na sequência a leitura de outros textos. Então vamos juntos fazer a leitura da palavra. É muito importante que nós abramos nossas Bíblias. Hoje as pessoas até nisso têm se acomodado um pouco, olhando para o telão, nem querem mais abrir a Bíblia. Mas nós temos que ter o hábito nas nossas casas, não só na igreja, da leitura da palavra do Senhor. Por quê? Porque ela é alimento para nossas vidas. O Senhor Jesus disse, não é só de pão que o homem vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esta palavra que Deus falou foi registrada. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos entrando em contato com a palavra de Deus. No capítulo 3 de Hebreus, primeiramente, vamos ler do versículo 12 até o 19. Vamos ler juntos. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui, depois continuaremos no texto. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos atravessando um tempo difícil, mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. Do Senhor vem tudo o que nós precisamos para atravessar este momento em paz, em segurança, não a segurança que o mundo tenta nos oferecer. A nossa segurança é o Senhor. E nós entregamos agora esta palavra diante de Ti, para que aquele irmão, aquela irmã que está agora entrando em contato com esta palavra, seja edificado, seja edificada. Que o Teu Espírito entre agora neste lugar em que este vídeo está sendo assistido,
para trabalhar nas mentes e nos corações, trazendo aquilo que o Senhor quer falar, revelar, para produzir em nós a paz que excede todo entendimento. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Logo no versículo 12, o Senhor nos dá uma chamada, né, e uma exortação. Olha só, jamais, quer dizer, nunca aconteça, haver em qualquer de vós, presta atenção nessa palavra, perverso, coração de incredulidade. E olha o que termina o versículo dizendo: que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. E é interessante que em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Esse versículo está dizendo o seguinte, que a fé nos aproxima de Deus. E já este versículo diz: a incredulidade nos afasta de Deus. É uma decisão que eu e você temos que tomar. Nós vamos andar por fé no que a palavra de Deus diz, ou vamos deixar que as palavras que estão sendo ditas pelos diversos meios de comunicação encham o nosso coração de medo, de intranquilidade e nos leve a não crer no que a Bíblia diz e a crer no que o mundo está falando. Se nós não tomarmos uma posição, eu vou andar, me mover pela palavra, nós não vamos andar em fé. Aí as palavras que outros estão dizendo por aí é que vão produzir um efeito nocivo, um efeito ruim nas nossas vidas e vai nos afastar de Deus. E quando você lê a continuação do texto, ele diz, olha, para nós nos exortarmos mutuamente. Quando? Hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Observe que a palavra de Deus associa incredulidade com pecado. Depois, mais à frente, ele torna a falar a mesma coisa. E na continuação do texto, o escritor de Hebreus, ele vai usar como exemplo para mim, exemplo para você, a nação de Israel. Quando ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Que provocação foi essa? O próprio texto vai nos revelar. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? E ele vai dizer quem foi. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Por que provocação? Porque a incredulidade desse povo provocou a ira no Senhor. Este povo estava sendo duramente afligido, oprimido, passando por uma angústia terrível nas mãos dos egípcios e de Faraó. E aquele povo não aguentava mais aquela opressão, e eles começaram a clamar ao Senhor por livramento, por libertação. E o Senhor ouviu, e levantou Moisés, como diz aqui o texto, por intermédio de Moisés. Deus envia Moisés ao Egito com uma mensagem para aquele povo, que ele, Deus, iria intervir naquela situação,
iria libertar o seu povo, iria despojar os egípcios, tirá-los daquela terra de opressão, de angústia, de escravidão, e levá-los para uma terra larga, espaçosa, uma terra que manava leite e mel, ou seja, terra de abundância. Olha a promessa do Senhor: eu vou entrar no Egito, vou libertar vocês e vou levá-los abençoados, não de qualquer maneira, abençoados para uma terra que eu tenho preparado para vocês. Agora, Deus não deixa eles enganados. Ele não diz: olha, aquela terra está vazia, não tem ninguém lá, é de vocês. Ele diz: aquela terra tem habitantes, jebuseus, cananeus, mas eu vou despojar-lo, aquele povo, daquela terra, e vou entregar aquela terra para vocês. A promessa de Deus envolvia duas partes: a libertação no Egito e a entrega de uma terra larga, espaçosa, abundante para eles. E Deus cumpriu com a sua palavra. Deus entrou no Egito através de Moisés. Houveram as 10 pragas no Egito. Na 10ª praga, que foi a da morte dos primogênitos, Deus então libertou aquele povo. Na 10ª praga, a ordem de Deus é que eles sacrificassem um cordeiro, pegassem o sangue daquele cordeiro e aspergissem nos umbrais e nas vergas da porta, porque naquela noite, onde houvesse a cobertura do sangue, não haveria destruição. Eu quero aproveitar e dizer para você: faça um ato profético na sua casa. Abençoe, unja, pegue óleo, azeite, é um ato profético. O poder não está no azeite, mas é um ato profético. Passe nas portas da sua casa e declare que naquela casa, na sua casa, está a bênção do Senhor e que nenhuma praga vai atingir aquele lugar. Faça isso, aproveitando a nossa mensagem. E naquela noite, houve uma grande mortandade no Egito. Os primogênitos das famílias e dos rebanhos morreram. Mas nas casas do povo de Deus não houve uma só morte. E o pavor dos egípcios foi tão grande que os próprios egípcios pressionaram os hebreus a saírem do Egito, porque na cabeça, na mente deles era o seguinte: agora quem morreu foram os nossos primogênitos, mas se esse povo permanecer aqui, os próximos somos nós, e nós não queremos morrer. O homem tem pavor da morte, principalmente aquele que não conhece Jesus. E dessa forma, os hebreus, na hora de saírem do Egito, falaram: olha, nós queremos prata, ouro, roupa, calçado. E o medo, o pavor era tão grande que tudo que eles pediam, os egípcios entregavam. E aquele povo saiu saudável, porque a palavra do Senhor diz que entre eles não houve um só enfermo, todos que estavam doentes foram curados. E saíram prósperos, abençoados, com prata, com ouro, com roupas, com calçado. Deus cumpriu com a primeira parte da palavra dele. Deus falou: eu vou fazer, e fez. Agora Deus iria cumprir a segunda parte da promessa, introduzi-los numa terra larga, espaçosa, abundante, abençoada. E o Senhor os leva, então, para fora do Egito. Quando eles estão a caminho, Faraó se arrepende, porque tinha mão de obra barata, escrava, e agora quem iria fazer o trabalho que eles faziam? Então Faraó envia os seus carros, os seus cavalos, os seus cavaleiros
para ir e trazer de volta aquele povo para serem novamente escravos no Egito. E na caminhada, o povo hebreu chega diante do Mar Vermelho. E aparentemente, eles estão sem uma saída. Por quê? Na frente estava o Mar Vermelho. Na retaguarda vinha o exército de Faraó. E nas laterais estavam as montanhas de Piairote. Aparentemente, não havia saída. O nosso Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho. Nós precisamos colocar a nossa fé nesse Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. E aí Moisés vai falar com Deus. Moisés não vai murmurar nem reclamar. Ele vai buscar a presença de Deus e diz: Deus, ok, o Senhor falou, nós cremos, o Senhor nos tirou do Egito, mas agora nós estamos numa situação em que nós não estamos vendo saída. Quando você estiver numa situação que você não está vendo saída, clame ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Fale com o Senhor. Ele vai responder, não de uma maneira que você entenda, da maneira que só Ele sabe fazer. O nosso Deus gosta de nos surpreender. Aquele povo não via nenhuma solução, e humanamente falando, logicamente falando, racionalmente falando, não havia mesmo. Eles não têm barcos, não tem como atravessar a nado, nem andando. O exército que vinha atrás deles, eles não eram homens treinados para a batalha, não tinham nem armas, nem como se defender. Aparentemente não havia saída, mas Deus dá uma ordem: diga ao povo de Israel que marche. Este é um tempo de marcharmos e não nos acovardarmos, não termos medo daquilo que Faraó está falando, daquilo que o diabo está falando nesses dias, mas de avançarmos confiantes que algo o Senhor vai fazer, algo o Senhor vai realizar. E Moisés vai, e Deus dá uma ordem: olha, estende a tua vara e abre o mar para eles passarem. Moisés era formado em toda a arte e ciência do Egito. Ele entendia de engenharia, ele entendia de arquitetura. Não havia tecnologia no Egito para abrir mar, mas ele sabia que na tecnologia não tinha meios, mas ele sabia quem era o Deus que ele cria. E porque Deus falou algo que parecia inconsistente, pegar uma vara para abrir o mar. Mas Moisés cria no Deus de milagres. Ele não sabia o que iria acontecer, mas se Deus falou, eu vou fazer. E nessa fé simples, ele vai, estende a vara e Deus sopra um vento e abre aquele mar, onde não havia caminho. Deus abriu um caminho em terra seca, e aquele povo então passou, atravessou o mar, e o exército de Faraó, quando chegou e viu aquele caminho aberto, eles acharam que também podiam fazer como o povo de Deus, mas aquilo que Deus tem para o seu povo é para o seu povo, não é para o ímpio. E quando o exército de Faraó, intentando o mesmo objetivo, que era o de atravessar em terra seca, entrou pelo meio do mar, Deus diz para Moisés: agora volta, estende a tua vara e fecha o mar. E quando Moisés estende a vara, aquele mar se fecha e mata os cavaleiros e os seus cavalos. Estende a tua mão e declara vitória, e declara bênção sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre o teu emprego, sobre a tua família. Este é um tempo de estender as mãos e liberar a bênção sobre as nossas vidas. Moisés estendeu a mão, o que ele tinha, ele tem a vara, você tem a autoridade do nome de Jesus, você tem o sangue do Cordeiro aspergido sobre a sua vida, que é a libertação de todo mal. Vamos usar essas armas nestes dias, meus irmãos. E agora o povo atravessou o mar, o que eles veem? Deus mostra para eles: olha o que eu fiz, vocês passaram ilesos, não houve um de vocês que tivesse morrido, mas olha o exército de Faraó,
não sobrou um. Todos foram mortos, porque intentaram perseguir o meu povo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se levantar contra ti, meu irmão, quando você está na presença do Senhor, é obediente ao Senhor, deixa que o Senhor vai agir nesta situação e vai te dar a vitória. Agora aquele povo está maravilhado, depois da travessia, eles cantam louvores a Deus, exaltam o nome do Senhor, e finalmente chegam na entrada da terra prometida, a terra que mana leite e mel. E Moisés separa 12 varões, um de cada tribo, 12 espias, e diz, vão lá, olhem a terra, veem como é que ela é, depois façam um relatório para nós. Os 12 espias foram, por 40 dias espiaram a terra. Quando retornaram, realmente testificaram e testemunharam que o que Deus havia falado era verdade. Era uma terra extremamente fértil, abundante. Mas 10 deles cometeram um erro que acabou atingindo todo aquele povo. Eles disseram, a terra é larga, espaçosa, mana leite e mel, mas, você sabe que esse mas é o problema na nossa vida também, né? A palavra de Deus nos dá uma direção, a gente fala, mas, no meu caso, na minha situação, a economia, o que está acontecendo, quando nós colocamos o mais, começa toda a atrapalhação nas nossas vidas. É impossível entrar naquela terra. Deus não enganou, Deus não falou que não tinham habitantes, Deus falou tem, mas eu sou Deus Todo-Poderoso que vou tirar aquela terra deles e vou dar para vocês. E ainda Caleb tentou mudar aquela situação, subamos animosamente e possuamos a terra. Em outras palavras, o que Caleb falou é, gente, se Deus falou, é Ele que vai fazer, a nossa parte é entrar, e a parte de Deus é derrotar os inimigos diante de nós, vamos lá. Mas os 10 espias começaram a inflamar o povo. Olha, Caleb é muito animadinho, ele é assim, ele acha que as coisas são fáceis. Irmão, não é uma questão de ser coisa fácil ou difícil, é questão de crer em Deus ou não, crer na palavra do Senhor ou não. Eu quero te exortar nessa mensagem a crer, a elevar a tua fé, a confiar no Senhor independente das circunstâncias. E os 10 começaram, olha, vocês não sabem o que nós vimos lá, tem gigantes, e eles eram tão grandes, mas tão grandes, que nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Assim nós nos víamos e assim eles nos viam. Exageraram. O medo leva as pessoas a exagerarem no tamanho do problema. Por isso que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você ama o Senhor acima de todas as coisas, você conhece quem o Senhor é e o ama dessa maneira, todo medo vai ser lançado fora. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te guardar nos momentos de dificuldade. E aqueles 10 foram tão incisivos, olha a importância de uma liderança diante de um povo. Um líder incrédulo leva toda a sua comunidade à incredulidade, e um líder de fé leva a sua comunidade a confiar em Deus e na sua palavra. Este é um tempo que nós precisamos de homens e mulheres de fé, para nos edificarmos uns aos outros na nossa mútua fé. Aqueles 10 inflamaram o povo na incredulidade, não dá, impossível, nós seremos destruídos, se entrarmos lá nós morremos. Eles deixaram a palavra de Deus de lado. O que Deus tinha dito é, eu vou entrar com vocês, vou destruir os inimigos diante de vocês e vou dar descanso naquela terra, um descanso que eles não tinham no Egito. No Egito eles viviam ali conturbados, uma vida miserável.
Ali eles não tinham como descansar de tanto sofrimento. E Deus falou: eu vou mudar a história de vocês, eu vou mudar a sorte de vocês, eu vou dar descanso, eu vou com vocês, eu entro naquela terra, eu despojo os seus adversários, vocês tomam posse daquela terra e nós vamos descansar. Naquele lugar, vocês vão descansar na minha presença, vocês vão descansar na minha palavra. Mas eles preferiram crer no que os seus olhos viram, e o povo crer no que os seus ouvidos ouviram daqueles incrédulos, e eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Nos trouxestes aqui para morrermos neste deserto? Para que os nossos cadáveres caiam neste deserto? E Deus falou assim: eu ouvi. Cuidado com as palavras que você fala, Deus ouve. E olha o que Deus diz: conforme vocês falaram, e o número de dias que vocês espiaram a terra, será o número de anos que vocês vão passar no deserto, até que toda esta geração incrédula morra. E então eu vou levantar uma nova geração, mas a minha palavra eu vou cumprir. Eu sou Deus de palavra. Meu irmão, quando Deus fala, Ele se coloca em obrigação a palavra dEle para cumprir. Agora, se eu não creio, Ele não tem obrigação de cumprir com a palavra dEle. A nossa incredulidade pode inviabilizar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Ao passo que a nossa fé atrai o favor de Deus, atrai as bênçãos de Deus, a incredulidade nos afasta. Por isso que eu falei, nós temos que tomar uma decisão. E Deus então está usando este exemplo lá do Antigo Testamento com o povo hebreu, que foi para o deserto. Exceto Josué e Calebe, toda aquela geração pereceu no deserto. Agora, eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta. Agora eu vou trazer para os nossos dias. Nós falamos da incredulidade daquele povo e que por 40 anos eles não tiveram descanso. Como que alguém descansa no deserto? Excessivo calor de dia, extremo frio à noite, não tem alimento, não tem nada. Embora Deus tivesse preservado aquele povo no deserto, eles não descansaram. Eles não desfrutaram da abundância. Ainda tem pregador que usa o deserto como bênção de Deus, dizendo: aquele povo no deserto teve fome, não, teve sede, não, faltou roupa, não, mas não era o que Deus tinha para eles. O Senhor não vai deixar você morrer de fome, nem você vai andar nu. O mínimo Ele vai prover, mas não é o mínimo que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor tem vida abundante. O que Deus tinha para aquele povo não era deserto. Embora eles não tivessem morrido nem de fome, nem de frio, eles foram morrendo ao longo do tempo, não era o que Deus tinha preparado. Eles deixaram de viver a abundância da terra de Canaã para sofrerem no deserto da incredulidade. Então, o que o Senhor tem para mim e para você é terra que mana leite e mel. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta terra. Como? Agora no capítulo 4, espero que você tenha deixado sua Bíblia aberta, nós vamos ler versículos espaçadamente. Primeiramente, vamos ler o versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O Senhor agora está falando: olha, tem um descanso para mim, tem um descanso para você. O descanso não é o sábado. Nós vamos ver o que é o descanso de Deus. Mas Ele diz: olha, para nós também há um descanso. Como Deus tinha um descanso para aquele povo, que era a terra de Canaã, e eles teriam que descansar no Senhor, o Senhor é o nosso descanso. Ele diz: olha, para nós também tem uma promessa, mas pode ser que alguns falhem. Alguns deixem de descansar no Senhor. Por quê? Vamos ler o versículo 2.
Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela, o que é que está na sua Bíblia? Fé, naqueles que a ouviram. O que Deus está dizendo agora é, olha, eles ouviram também a palavra da promessa. Eu falei com eles, através de Moisés, eu dei uma palavra para aquele povo, mas a palavra que eles ouviram não aproveitou nada, porque a maioria deles morreu no deserto, quase que a totalidade. Exceto Josué e Calebe, os demais morreram no deserto. Então, aquela palavra, para aquele povo, não adiantou, não resolveu. Por quê? Porque eles não pegaram a palavra que Deus havia dado e ligaram com a fé deles para poderem ver o resultado se cumprir. Tem a palavra de Deus e a nossa fé. Quando nós juntamos a palavra de Deus com a nossa fé, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. Olha o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Deus, desde a fundação do mundo, já tinha preparado. Deus é onisciente. As pessoas, às vezes, confundem presciência com predestinação. O fato de Deus não estar no tempo, o tempo existe para nós, Ele, sabendo tudo o que iria acontecer, Ele estabeleceu o plano dele, em cima das decisões que os homens tomariam. Então, Ele viu já aquele povo aprisionado, quando ainda não havia povo. Ele diz, olha, eu vou tirar o meu povo do Egito, vou levá-los na terra de Canaã, a terra é preparada para eles, mas eu estou vendo que eles não vão entrar, porque eles vão preferir crer no que os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem do que na minha palavra. É isso que Deus está dizendo. Agora Ele fala, olha, eu e você que cremos, entramos no descanso. Observe que o descanso de Deus não é um dia, não é um lugar. O descanso de Deus era assim na antiga aliança e é assim na nova aliança. O descanso de Deus está na palavra dele, irmãos. Só na palavra do Senhor nós podemos descansar, em mais nada. É um engano. Às vezes as pessoas colocam a fé delas em pessoas, em lugares, em situações. Ah, se isso acontecer, eu vou ser muito feliz. Não acontece, pronto, cadê o descanso? Mas quando nós confiamos na palavra do Senhor, nós podemos descansar nela, ainda que as situações ao nosso redor sejam adversas. Só o Senhor e a sua palavra para nos dar descanso. O que Jesus diz? Vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Nós temos que aprender do Senhor como? Na palavra. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por isso a importância da palavra de Deus. Uma das estratégias do diabo é destruir a palavra na vida das pessoas. Ele não vai conseguir destruir a palavra, mas na vida das pessoas ele pode fazer isso. Você não precisa ler a Bíblia, você está na graça, você não precisa orar, você não precisa ir na igreja, você não precisa dar o dízimo, você não precisa dar oferta. E ele começa a falar um monte de coisas, as pessoas olham para a Bíblia e parece que é um livro antiquado, ultrapassado. Não é. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é viva, é eficaz hoje. E ele diz, olha, nós que cremos, quem crê, quem tem fé, entra no descanso. O versículo 9, olha que lindo. Portanto, resta um repouso, descanso para o povo de Deus. É Deus falando comigo e com você. Existe um descanso para mim, existe um descanso para você. Neste tempo que as pessoas estão sem descansar, desesperadas, apavoradas, sem saber o que fazer, Deus diz, eu tenho um descanso para a tua vida.
que descanso é este? Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então a palavra do Senhor está dizendo, olha, vamos nos esforçar, porque vida de fé é vida de esforço. Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, combate o bom combate da fé. Por quê? Porque a fé vai contra o natural, vai contra o racional, vai contra a probabilidade. A lógica diz, assim, 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 a fé diz, esqueça a lógica. Na situação daquele povo, diante do Mar Vermelho, a lógica dizia, olha, acabou, não tem saída, o melhor é vocês se renderem, pelo menos vocês não morrem. Vocês vão voltar para o Egito, vão sofrer lá, mas pelo menos vão continuar vivos. A lógica dizia isso. Mas a fé dizia, manda o povo marchar. E Moisés, abre o mar. Não tem lógica uma vara abrir mar. Mas Deus, Ele só quer a nossa fé. A única coisa que Deus pede para nós é fé. Creia em mim, creia no meu poder, eu posso fazer, eu tenho poder, eu criei o universo. O que Deus usou para criar o universo? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que existem passaram a existir daquilo que não se vê. O que é que não se vê? A palavra. Eu estou falando, você não está vendo o que eu estou falando. Mas a palavra que eu falo e que não é visível, ela tem poder de criar. Se esta palavra estiver alinhada com a palavra de Deus, a palavra de Deus continua sendo criadora. A palavra de Deus continua operando milagres. A palavra de Deus continua operando sinais. Eu te exorto nesta mensagem a descansar no Senhor. A televisão não vai te dar descanso, a mídia não vai te dar descanso. A mídia é anticristã. Olha os valores que são disseminados. Mas a palavra de Deus, ela tem tudo que eu e você precisamos para viver a vida abundante que Jesus falou lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A abundância não está no exterior, a abundância está em Deus e na sua palavra. Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele é o manancial. Tudo que eu e você precisamos está aqui na palavra do Senhor. Eu quero te exortar a tirar os olhos das circunstâncias. Não se deixe levar por aquilo que estão falando. Muita notícia tem o objetivo de produzir pânico, medo, destruição. Pessoas estão se suicidando só por pensar no que pode acontecer. Para mim e para você, o Senhor tem coisas melhores. O Senhor nos chamou para uma vida diferenciada, a andarmos acima das circunstâncias e não refém das circunstâncias. Eu te exorto a tirar os olhos, os ouvidos daquilo que o mundo está dizendo e coloca os teus olhos na palavra do Senhor. Abre os teus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar na tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, nós acabamos de ler um texto que tinha uma promessa tão linda. Senhor queria levar aquele povo para o lugar de descanso. A incredulidade fez com que, ao invés de entrar no descanso do Senhor, eles fossem para o deserto, lugar de sofrimento, lugar de angústia, de escassez. O Senhor não os deixou morrer de fome nem de sede, mas não era o que o Senhor tinha preparado para aquele povo. Da mesma forma, Senhor, o Senhor tem promessas para as nossas vidas hoje. O nosso descanso é o Senhor, é a Tua palavra. Que este meu irmão, que esta minha irmã que está assistindo este vídeo, Senhor, se apegue a Ti, se apegue à Tua palavra.
Se algo tem entrado no seu coração, que tem produzido tristeza, sofrimento, angústia, incredulidade, em nome de Jesus eu repreendo agora toda palavra de morte, toda palavra de maldição que entrou pelos ouvidos e se alojou na mente deste meu irmão, desta minha irmã, seja anulado agora, seja aniquilado agora, e que o teu Espírito esteja ministrando esta palavra nas suas vidas, levantando aquele que está abatido, fortalecendo aquele que está fraco, animando aquele que estava desanimado. Espírito de Deus, toca agora, toca neste irmão, toca nesta irmã, levanta esta vida, e que a partir de agora esteja olhando para ti. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Depois deste culto tão maravilhoso, estamos chegando ao encerramento deste culto, que esta palavra possa ter servido de grande edificação para a tua vida. E nós, ao encerrarmos então o culto, queremos orar por aqueles que estão fazendo aniversário, anos de vida ou aniversário de casamento. Nós sabemos que a cada ano que nós passamos, mais próximos estamos da vinda de Jesus. Então, você aí que está fazendo aniversário, eu quero orar pela tua vida. Em seguida, vou estar orando pelas famílias, pelo presidente, mas neste momento eu quero orar por você. Senhor, este irmão, esta irmã, que está completando mais um ano de vida, ou aniversário de casamento, que as bênçãos do Senhor sejam sobre eles, onde estiverem agora, sejam alcançados por esta bênção que está sendo liberada sobre as suas vidas, e que o Senhor esteja tocando no coração de cada um deles, e enchendo de esperança, que eles possam crer que há coisas melhores para vir pela frente. Nós sabemos que o mundo vai cada vez pior, mas isso não é para o teu povo. O teu povo, os justos, são como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada aniversariante, anos de vida ou aniversário de casamento. Agora, junta aí com a tua família, se reúnam, deem as mãos, ou como vocês quiserem, talvez. A orientação é para nós não nos tocarmos, mas eu creio que em família nós já temos tido ocasiões de estarmos nos cumprimentando, né? Então, se você quiser abraçar, segurar as mãos ou manter distância, é um critério seu, mas eu quero orar pela tua família, pelo teu lar, neste momento. E na sequência estaremos orando pelas autoridades do nosso país. Fazer aquilo que a Bíblia manda. Ela não diz para nós orarmos se nós gostarmos das autoridades. É uma ordenança do Senhor para orarmos por todas as autoridades, porque quando nós oramos, nós colocamos as autoridades debaixo da manifestação do poder de Deus. E Deus é poderoso para fazer coisas tremendas num país através da oração do seu povo. Então vamos orar pelas famílias. Senhor Jesus, o lar, casamento, a instituição do Senhor, o Senhor preza pela família. Senhor Jesus, o primeiro milagre que o Senhor fez foi numa festa de casamento, tão grande a importância que o Senhor dá por cada lar, que o Senhor esteja visitando cada família agora, e que a Tua presença seja real dentro de cada lar, Senhor. Que a Tua glória, Senhor, seja derramada dentro de cada família, Senhor. Oh, meu Deus, vai visitando cada membro dessa família agora. E onde houver algum temor, algum medo, que o Senhor agora esteja arrancando deste coração todo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo.
que haja alegria neste dia, confiança no Senhor neste dia, que fé seja aumentada por causa da Tua palavra, e nós possamos desfrutar deste dia na Tua presença. Senhor, também quero orar pelas autoridades do nosso país, todas elas, começando pelo nosso presidente, o vice-presidente, pelos senadores, pelos deputados, por todos aqueles que estão investidos de autoridade neste país. A nós não compete fazer justiça, mas ao Senhor sim. Tu és Deus de justiça, Tu és Deus justo. E nós queremos clamar, no encerramento deste culto, clamar a Ti, Senhor. Continua visitando o nosso povo. Nós cremos que o Senhor tem feito coisas grandes no nosso país e nós não queremos parar, queremos prosseguir, interceder diante do Senhor em favor da nossa pátria. Fortalece o nosso presidente, Senhor, tantas lutas, tanta perseguição, tanta afronta ele tem enfrentado, Senhor, mas ele só está de pé porque o Senhor o tem sustentado. E assim todos aqueles que estão com ele, nos ministérios, nas secretarias, Senhor, continua visitando o nosso país e estabelecendo um país mais justo, mais igualitário, com oportunidades para todos, Senhor. Nós queremos ver uma nação próspera, uma nação abençoada e, principalmente, uma nação missionária que possa levar o Teu Evangelho para outros países, Senhor, porque ainda há tempo. O Senhor ainda não arrebatou a Tua igreja. Muitas vidas ainda precisam ser salvas. Que o Senhor use, ó Deus, os nossos ministros aqui do nosso país, Senhor, para levar o Teu Evangelho às nações. Eu oro por cada autoridade do nosso país, pelo nosso prefeito, a nossa vice-prefeita, que é a nossa irmã em Cristo, pelos secretários, Senhor, para que a nossa cidade também seja uma cidade mais ainda abençoada do que tem sido. E também em Teu nome, Jesus, nós repreendemos toda a violência no nosso país, e especificamente nesta cidade. Ó Deus, em todas as cidades circunvizinhas, nós queremos cobrir com oração cada cidade, repreender toda a artimanha de Satanás, porque é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, e nós nos levantamos contra este ladrão que é o diabo, e que tem inspirado pessoas a agirem erradamente, tem inspirado pessoas a roubar, tem inspirado pessoas a matar, tem inspirado pessoas a fazer todo tipo de violência, mas em nome de Jesus nós paralisamos a ação do diabo sobre Vinhedo e todas as cidades circunvizinhas. Declaramos paz neste lugar, que a Tua bênção descendo sobre esta região aniquile toda a malignidade, toda a maldade. É assim que nós oramos, assim que nós cremos, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente, tenha um tempo maravilhoso com a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos da Jesus Cristo é o Caminho, nesse domingo tão maravilhoso, depois de um culto tão maravilhoso que assistimos, e também lembrando que esse é o domingo de Pentecostes, que nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre a face da terra, e ali inicia a igreja, e sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Continuamos falando do amor de Deus no poder do Espírito, e dar uma notícia para os irmãos, que o nosso prefeito, junto com a sua equipe, agora começa a flexibilizar a partir do dia 1º, amanhã, já está flexibilizando a saída das pessoas de casa. Nós ainda da Igreja Jesus Cristo é o Caminho, por prudência, achamos que ainda vamos aguardar mais um pouco, porque é uma semana muito importante, muita gente vai sair à rua, e eu peço a você, em nome de Jesus, só saia se você realmente precisa trabalhar, se você tem alguma emergência, evite de aglomeração, evite de ficar junto com pessoas, porque pode ser um momento que um pico grande aconteça, porque todo mundo está desesperado para sair. Mas vá com calma, eu te peço em nome de Jesus. E assim que nós pudermos voltar com os nossos cultos,
nós vamos estar informando os irmãos, mas no mês de junho nós ainda continuaremos com toda a nossa programação online. Um bom domingo de Pentecostes para você, que você seja cheio do Espírito Santo e continue através da sua vida mostrando às pessoas o que é a vida cristã. Deus te abençoe e toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje o milagre do Senhor vai te alcançar. As promessas do Senhor, ela vai tocar na tua vida. Em nome de Jesus. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Eu posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Eu posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Eu creio. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Oh, aleluia. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres.
está